Desde ontem, nós da TV Paraíba estamos extremamente revoltados. E não é só porque nossa repórter Larissa Fernandes foi assaltada durante uma reportagem, mas também porque todos os dias nós mostramos casos de trabalhadores que, como ela, são alvos de bandidos. Ontem à noite, a repórter Larissa estava fazendo uma reportagem exatamente sobre os assaltos constantes nos pontos de ônibus em frente ao UFCG, quando foi abordada por um bandido que levou o celular dela. E o pior, justamente ontem, nós mostramos aqui no JPB um arrastão que aconteceu lá na noite da terça-feira. Larissa sentiu na pele o que os estudantes passam todos os dias. É algo muito angustiante, né? E o pior de tudo, viu? Existia uma viatura, um carro da polícia bem perto do local onde ela estava e o bandido, não estava nem aí. Em meio a todo esse pânico, a toda essa situação, ela encontrou forças ainda para contar esse caso pra gente. A nossa equipe fazia uma matéria mostrando a insegurança nos pontos de ônibus de Campina Grande. Nós estávamos em frente ao UFCG, na mesma parada de ônibus, onde os bandidos fizeram um arrastão na terça-feira à noite. Enquanto o meu cinegrafista fazia imagens dos estudantes entrando no ônibus, eu fui surpreendida por um bandido que tomou o celular da minha mão. Ele assaltou, ele levou meu celular. Pois é, eu que estou acostumada a vir aqui, já é a segunda noite que eu venho aqui, mostrar aos alunos que são vítimas da segurança, da insegurança. Eu, infelizmente, também fui vítima agora. Eu vinha fazer uma matéria justamente para mostrar a situação dos alunos que são assaltados aqui na parada de ônibus. Eu vinha usando o meu celular a trabalho para entrar em contato com a minha redação, que é isso que eu faço todos os dias, via mensagens de internet. O rapaz vinha passando aqui e ele simplesmente me encontrou aqui na esquina e tomou o celular da minha mão. Tentei chamar a polícia, chamei todo mundo aqui. É uma situação assim que eu nem imaginava passar por isso na minha vida, ainda mais trabalhando. Eu me sinto no lugar das pessoas que vivem essa situação todo dia. Eu tô aqui tremendo, porque por mais que a gente pense que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece, ainda mais trabalhando. Após a matéria que vinculamos mostrando o caso do arrastão, colocaram uma equipe da Polícia Militar bem pertinho ao local onde estávamos ontem à noite. E nós pedimos a ajuda deles. A polícia chegou a entrar no bairro do Pedregal, para onde o bandido teria fugido. Percorreu várias ruas, fez abordagens, mas não conseguiu encontrar ninguém. Então, só me restou ir à central de polícia, fazer um boletim de ocorrência, informando tudo o que aconteceu. Moreno, alto, magro, usava um casaco. Depois voltei para o trabalho sem meu celular e fazendo parte das estatísticas de violência que só aumentam em Campina Grande. Filma, Brasil, filma! Tirou a polícia! Ele assaltou, ele levou meu celular. É desesperador, né? Imagina quantas pessoas passam por isso todos os dias nesse local. Bom, depois desse sufoco, Larissa tá bem, a gente conversou com ela hoje pela manhã. Ela tá se recuperando desse susto, né, claro, ao lado da família. Laisa Grise tá no local onde a repórter Larissa Fernandes foi assaltada. E Laisa é um local, né, muito frequentado por estudantes, coitados, que precisam estar aí para esperar ônibus e ficam nesse medo, nesse sufoco, nessa insegurança de ficar aí muito tempo esperando o ônibus e aparecer um bandido a qualquer momento, levar celular, bolsa, dinheiro, o que puder, né? Boa tarde para você, Laisa. Oi, Denise, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, que situação, né? Eu estou exatamente no local onde a Larissa Fernandes, a nossa colega de trabalho, estava quando foi assaltada ontem à noite por volta das 9, 9h30, durante uma reportagem justamente sobre a insegurança. E olha, segundo os estudantes, este horário agora de meio-dia, entre meio-dia e 1h,
também é muito crítico. Eles falaram para mim que o clima de insegurança é constante, independente do turno. E você vai acompanhar agora o depoimento de um estudante. Eu entrevistei ele cedinho da manhã, veja só o que ele falou. Eu nunca fui assaltado, mas meus amigos todos foram assaltados. Há os que moram aqui próximos e tanto os que também pegam ônibus aqui no ponto. Teve um amigo meu que foi assaltado 11h30 no ponto do ônibus aí, do dia. Isso. 11h30 da manhã? 11h30 da manhã. Por exemplo, lá na coordenação do meu curso, já assaltaram todo mundo e trancaram nas portas das salas de aula. Alguns para evitar de ser roubado. Aí roubaram, mesmo assim, roubaram outras pessoas. E olha só, como vocês viram na reportagem, o bandido que assaltou a Larissa Fernandes, ele fugiu por esse beco aqui, que fica bem na lateral de um bar. A gente também conversou com o dono desse estabelecimento, que também deu o seu depoimento. Acompanhe. Eu mesmo já fui roubado 2 vezes. Fui roubado no domingo, fui roubado na quarta. E aí, aliás, aí toda hora a gente é roubado. Toda hora a gente é roubado. E os estudantes? Para começa para os pobres estudantes. Aqui é arrastão toda hora, toma os telefones do estudante, toma dinheiro e toma tudo. Eu estou tentando me levantar agora, de novo, porque tudo que era meu levaram. Tudo que era meu levaram, dinheiro, celular. Bem, depois de tudo isso, todo mundo fica se perguntando a que ponto chegamos, né? A própria sociedade nos cobra uma resposta e por isso a gente convidou aqui o Major Gilberto Felipe, comandante da Polícia Militar, para saber o que é que a polícia tem a dizer. Comandante, muito boa tarde. Primeiro, eu queria começar perguntando como o senhor avalia essa situação em que uma repórter foi assaltada em pleno exercício da profissão, fazendo uma reportagem sobre a insegurança e a pouco menos de 100 metros de um carro da polícia. Como é que o senhor viu tudo isso, acompanhou o caso? Boa tarde, Laísa. Boa tarde, Denise Belmiro e a todos os telespectadores da TV Paraíba. A Polícia Militar ela vem publicamente reafirmar seu compromisso de somar sempre esforços no sentido de manter a segurança do cidadão paraibano, mas que isso, dos cidadãos de outros estados, de outras nações que aqui se faz presente na nossa cidade e também na área do 2º Batalhão. Esse caso específico, fique certo que tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, somada ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar, somarão esforços no sentido desse caso em foco, tentar identificar o meliante na busca de prendê-lo. Em que pese lamentarmos, embora o cinegrafista estivesse a tudo filmando, não tenha sido possível filmar a hora da subtração do aparelho celular, nem a sua fuga. Mas através de outros meios nós buscaremos identificá-lo. Quanto ao caso concreto, nós temos nesse setor aqui a presença da Polícia Militar através de rondas das viaturas da área, que é a Rádio Patrulha, através da patrulha escolar, não só nas instituições de ensino superior, como também nas unidades de ensino secundarista e fundamental. Agora, Major, se uma equipe de reportagem, uma câmera com possibilidade de flagrante no momento não intimidou a ação desse bandido, se a presença da polícia, porque tinha uma viatura da polícia aqui no local, também não intimidou a ação desse bandido, como combater isso? Olha, Laísa, se formos olhar tecnicamente, da mesma forma que a menos de 5 metros a câmera não foi capaz de flagrá-lo na ação e na fuga, a polícia, estando a 100 metros, é comparável a tantos outros atos que ocorrem. Vamos citar o exemplo, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos, quando foi assassinado em meio à maior segurança do mundo. Nós sabemos que não existe segurança 100%. O que existe são esforços de atores de segurança pública que, somados às outras entes e outros atores, eles se esforçam para que leve o máximo que puder de segurança ao cidadão. E esse esforço, ele é feito diuturnamente. Apenas vamos reafirmar o compromisso que a Polícia Militar, em nenhum momento, ela vai arrefecer o seu trabalho em que pese os óbices e os fatores adversos. E o principal deles, nós temos dito diuturnamente, é a fragilidade da legislação, que ao invés de tornar cada vez mais um sistema penal punitivo, ele é um sistema que abranda a sua punição, chegando ao ponto de agora querer tornar o cumprimento da pena nos seus domicílios, alegando superlotação em presídio. Que culpa tem um cidadão e a cidadã de superlotação em presídio? Que a União, ela favoreça uma política pública de construção de presídio, como também de escolas e outros meios de segurança pública e até de políticas públicas, para que possa sim os meliantes eles serem reclusos e cumprir. Veja que só esse ano a Polícia Militar prendeu em flagrante delito 720 meliantes. Então não é o caso do trabalho da polícia que está trabalhando bem.
Major, a gente só quer esclarecer que a polícia deve estar atenta à segurança. A nossa equipe de reportagem estava atenta à matéria, aos estudantes, que era o foco da nossa matéria, da nossa reportagem, mostrar a situação dos estudantes. Então, a equipe não estava atenta a flagrar qualquer cena de insegurança. De toda forma, o senhor acha que a repórter estava errada em usar o celular? Quem diga que ela estava errada em usar o celular aqui nas redondezas, já porque aqui é tão inseguro. Olha, Laísa, a questão da segurança, a Constituição Federal, ela é bem clara como preconiza. É dever da União, dever do Estado e responsabilidade de todos. Obviamente que assiste ao direito de todos a usufruir e fazer uso. Eu não concordo com sua colocação de que ela estava errada. Ela é uma profissional, deve trabalhar e trabalha em toda a sua plenitude. E além da jornalista, a quem é foco do nosso trabalho, nós temos também de dar segurança a toda a população que por aqui se deslocava, inclusive os estudantes que transitavam entrando e saindo da universidade. É verdade, porque se a gente não puder usar até o próprio instrumento de trabalho, fica difícil, né? Major, agradeço muito pelas explicações. Agora a gente vai abordar também a Araci Brandão Brasil, que é da STTP, porque, Araci, os estudantes também estão reclamando bastante da questão da demora dos ônibus e que, por isso, eles ficam mais vulneráveis a esse tipo de ação, como o assalto. O que é que você tem a dizer sobre isso? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, Laísa, em termos de oferta de ônibus aqui na Universidade Federal, tanto no sentido bairro-centro ou vice-versa, toda a demanda de passageiros que existe é bem assistida em relação à frota de ônibus em todas as linhas. A partir das 19 horas, habitualmente, nós vamos fazendo o recolhimento de algumas linhas, porque a demanda vai caindo, mas em momento algum tivemos reclamações de que a frota era insuficiente para atender a demanda da UFCG. Ok, então, muito obrigada pelas informações. E olha, Denise, para encerrar, no fim da manhã, o Sindicato dos Jornalistas da Paraíba informou que pretende iniciar uma campanha de combate aos atos de violência praticados contra jornalistas paraibanos. A gente se solidariza muito com a nossa colega, a repórter Larissa Fernandes, e fica aí muita força para ela para superar esse trauma, como todos os outros, né? Os alunos, os estudantes aqui que passam por isso todos os dias. Pois é, né, Laísa? Podia ter acontecido com qualquer um de nós, com certeza. Obrigada, viu? E olha, como eu disse, a gente não está fazendo essa cobertura toda só porque foi um assalto que aconteceu com nossa repórter, mas porque isso acontece todos os dias com os estudantes da UFCG. Tanto que Larissa estava lá ontem justamente para falar, gente, sobre insegurança. E a reportagem foi interrompida por um bandido, né, por um assalto. E quando Larissa disse que nunca imaginou que isso podia acontecer com ela, claro, tinha uma equipe de reportagem no local. Geralmente, as pessoas têm um certo respeito pela equipe. E ela estava também a poucos metros de um carro da polícia, ela se sentia de certa forma segura. O cidadão de bem tem o direito de usar o celular onde ele quiser. O bandido é que não tem direito de interferir na nossa vida. Peraí, né? Porque nós temos que viver trancados, atrás de grades, andar com medo, não usar o celular, modificar toda a nossa vida com medo de assaltantes. Assim a gente vai deixar de viver, minha gente. O problema está na segurança pública, está nas políticas públicas, as medidas têm que ser revistas, a prisão, o julgamento desses acusados. O que não dá é que mais vítimas continuem aparecendo todos os dias, né? É o que JPB pede, é um mundo mais de paz, de tranquilidade.